Boa noite, meus amigos. É com prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar sobre esse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu gostaria antes de fazer uma pequena oração. Vamos respirar fundo, fechar os olhos e vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai. Vamos agradecer a tudo que temos e tudo que somos, agradecer por este momento, por estarmos aqui, agradecer a presença dos mentores e pedir a eles que nos oriente para que possamos aprender e ter conhecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos dar início à nossa conversa. Bom, essa obra é do autor Humberto de Campos, que foi político e escritor, e ele faleceu em 1934, 3 meses depois ele já estava ditando a obra para Chico Xavier. Essa obra foi publicada em 1938, uma época muito difícil na Europa, porque havia saído de uma Primeira Guerra Mundial. Então, era tempo de miséria, de dor e de morte e destruição. E já se preparava para uma Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros espíritas não gostaram muito do nome, do título da obra, porque ela supunha que o Brasil era um país muito rico e poderoso perante todas as nações capitalistas, mas é preciso ter uma leitura espiritual do livro. Não vamos ficar no material, no que já conhecemos. O título, Coração do Mundo, por quê? Porque o Brasil tem a forma geográfica de um coração. O mundo é um organismo vivo e cada país representa um órgão. Pátria do Evangelho é um sentido espiritual. Para cá viriam os espíritos mais devedores, com sérios problemas de resgate para a sua redenção e para que aprendesse e exercesse a fraternidade entre todos. Então, o Brasil seria a pátria do Evangelho, porque ela tem um ambiente bom, um ar saudável e tem energias renovadoras. Os objetivos da pátria brasileira. O autor vai colocar os objetivos do Brasil. O primeiro objetivo é da obra, né, do autor. Então, ele disse que todos os cientistas que vieram para o Brasil, eles viam apenas as riquezas materiais, mas não viu o lado espiritual, o Brasil evangélico. A missão do Brasil é provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Agora, o objetivo de Emmanuel, ele diz o seguinte no livro: o Brasil está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão de crença e fé raciocinada e a ser o celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Jesus acompanha através de Emmanuel, de Ismael, a evolução da extraordinária pátria do Brasil. O autor comenta também sobre a árvore do Evangelho que foi transplantada da Palestina para o Brasil, que é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus,
que surgiu nos lugares onde Jesus viveu e tem ali a lição que o Cristo quer nos dar, que é encontrar o reino de Deus dentro de nós, aprender a fraternidade que desviará a humanidade da destruição. Os fatos históricos são contados pela falange de espíritos abnegados, sempre prontos para missões na Terra. Quer dizer que nós vamos ver os fatos históricos de acordo com o mundo espiritual, do mundo espiritual. Alguma coisa nós vamos dizer do material. Então, a história começa com a vinda de Cristo à Terra em 1380, mais ou menos, como ele faz, muitas vezes. Então, ele convocou a sua Assembleia dos Anjos, mais o seu ministro Eliu, dos negócios sociológicos da Terra, e veio para o Brasil. Veio para a Europa. Quando ele chegou na Europa, ele encontrou só trevas, sangue, muito sangue, porque era época das cruzadas. E eram guerras fratricidas, dizia Jesus, Caíns desvairados. E então Jesus disse que só muito sofrimento e muita dor desviaria o homem da sua destruição. Então ele convoca o Eliu, seu ministro, para renascer como infante Dom Henrique de Sagres. Jesus escolheu Portugal, o país mais pobre e mais trabalhador da Europa, para que o infante Dom Henrique criasse um núcleo de estudos de navegação, para que desse início ao projeto da descoberta das terras inexploradas que existiam no Ocidente e que existia ali um povo de coração humilde e puro que estaria pronto para receber os ensinamentos de Jesus. E ali também, mais ao sul, se encontrava o símbolo da redenção do homem, o Cruzeiro do Sul. Então, nessa hora que Jesus viu o Cruzeiro do Sul, ele abençoou a terra e pediu ao seu pai que abençoasse tudo que aqui havia e tudo que iria ainda haver. Bom, o Eliu veio para a terra, com Dom Henrique, né? E nesse núcleo de navegações vieram todos os cientistas da época, matemáticos, geógrafos, cartógrafos, navegantes, e nessa época também reencarnaram vários navegantes para colaborar na exploração para a descoberta da Terra do Cruzeiro. E as inovações foram o astrolábio, bússola, cartas geográficas e também a caravela, que era um navio rápido, leve, com um sistema de velas que servia para o mar tenebroso, né? Era adaptado para o mar tenebroso, que tinha águas leves, né? E qualquer navio diferente afundava. Então, eles tinham muito medo também do mar tenebroso, porque diz que tinha serpentes e dragões que engoliam os homens. Bom, o Eliu desencarna e continua trabalhando no plano espiritual para o descobrimento dessas terras. Mas acontece que o mal sempre trabalha também. E ele atrasou um pouquinho o projeto de Jesus, porque vieram alguns reis que eram mais acessíveis ao mal e não queriam saber de explorar terras inexploradas. Eles estavam interessados nas riquezas
das Índias, as especiarias. Então, passou o tempo e o plano espiritual trabalhou e veio um rei, né, assumiu o trono, o rei D. Manuel Venturoso, muito acessível à influência dos espíritos. Então, D. Manuel Venturoso organizou a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que viria antes de ir para as Índias, que ele desse uma passada nas terras inexploradas e tomasse posse. Bom, a viagem de Cabral foi dificílima. O mal atuou em todo instante. Houve revolta dos marinheiros, eles queriam voltar. Pedro Álvares Cabral ficava meio aborrecido. Então, o bem tinha que atuar sempre, estava sempre do lado deles, né? Cabral tinha sonhos todas as noites sobre como ele devia arrumar as coisas, conversar com eles e chegar até as terras. E tinha vezes também que o plano espiritual desdobrava a esquadra inteirinha para o plano espiritual para ajudá-los, né, e protegê-los. Bom, eles chegam, depois de um tempo, chegam à Terra do Cruzeiro. Foi uma festa enorme, junto com os índios, né, que os trataram como irmãos, festa em Portugal e, principalmente, festa nos céus, né? Os anjos se alegravam, né? E fizeram aquela festa espiritual maravilhosa e Jesus entra na Assembleia trazendo a sua flâmula, alva como a sua alma e escrita com tintas celestiais, Deus, Cristo e caridade. E chamou o anjo Ismael e disse: toma a minha flâmula e seja protetor da terra do Cruzeiro e dê continuidade ao processo da pátria do Evangelho. E assim foi feito. Acontece que Portugal abandonou o Brasil por uns anos e os franceses, né, que estavam, todo o mundo inteiro estava de olho no Brasil, né, porque tinha ouro no México, ouro em todos os lugares, tinha que ter no Brasil também. Então, os franceses vieram várias vezes, vinham e faziam um acordo com os índios e levavam o pau-brasil para vender na Europa. O pau-brasil era muito importante porque dava uma tinta utilizada para fazer tecidos de púrpura. E Ismael ficou preocupado e foi falar com Jesus. Jesus, Senhor, mestre, mestre, não vai sobrar nem um pedacinho para fazer terra do Cruzeiro. E o mestre falou: a proteção da terra do Cruzeiro é uma proteção eterna. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de estar aos homens, é ao meu coração que se encontra ligado. Realmente, Jesus sempre tem protegido o Brasil. Muita coisa acontece por causa dos homens, mas Jesus está sempre olhando pelo Brasil. Vejam, o Brasil não se dividiu. A América do Sul inteira foi subdividida em vários países. Brasil não, continua na sua extensão. Aí o autor vai tratar da formação da alma coletiva da civilização brasileira. São os elementos que formaram a alma coletiva da nova pátria, um povo manso e fraterno, de modo a dar ao mundo exemplos de caridade e amor ao próximo.
Bom, os elementos que colaboraram para essa alma coletiva do brasileiro foram o primeiro elemento, o índio, de alma pura. A alma pura é afeita a receber os ensinamentos do Cristo. Esse índio vivia livremente nas terras do Brasil, com a sua cultura, sua tradição, sua religião. E quando os reis de Portugal mandaram os colonizadores, esses não tinham gente para trabalhar. Branco não trabalha, é vergonha. Então, eles contratavam os mercenários entradistas que penetravam pelo interior e traziam os índios como animais para a escravidão. Queimavam as tribos, as aldeias, judiavam de todo mundo, era aquela desastre total. Os que sobraram correram para o interior, fugiram para o meio do mato. Então, os índios se tornaram escravos dos brancos. O segundo elemento são os degredados, os brancos, os sedentos de justiça. A alma do brasileiro tem sede de independência, de justiça, certo? Esses degredados eram pessoas de má fama que moravam em todas as cidades da Europa. Então, o que acontecia? Era ladrões, assaltantes, bandidos, mulheres, né? Então, eles pegavam esse povo e punham no navio que vinha para o Brasil e despejavam aqui, né? O que acontecia? Eles estavam raivosos, cheios de desejo de justiça e de independência também. Queriam voltar, mas com o tempo eles se integraram ao povo brasileiro, né? O terceiro elemento são os negros, mansos e humildes de coração, doces, né? Amigos, e deram exemplos de interação social nunca visto em todo o orbe. Para trazer esse terceiro elemento, Jesus influenciou Ismael para que fosse com seus companheiros até a crosta, perto da terra, e conversasse com aqueles espíritos mais sofridos, né, que estavam ali em grande sofrimento, que eram padres, eram bispos, eram papas, príncipes, reis, senhores feudais, que participavam da Inquisição. Era a época de Inquisição. Então, ele conversou com esses elementos, né, se eles queriam aceitar vir para a Terra Nova, Terra do Cruzeiro, trabalhar, fazer trabalho braçal e com o lombo deles, né, colaborar no progresso dessa terra. Se eles fizessem isso, no final de tudo, eles teriam a redenção das suas penas. E eles aceitaram e vieram para o Brasil. Já eram caçados na África como animais, colocados nos navios negreiros como animais maltratados e chegavam nos portos do Brasil e eram vendidos nos mercados de escravo como animais. Bom, eu não vou contar a história da escravidão, porque todo mundo já tem conhecimento, um pouco, mas tem. Bom, quando o Ismael viu aquela judiação que faziam com os índios e com os negros, ele foi chorando perante o mestre, falou: Senhor, os homens estão maltratando muito o povo que o Senhor mandou para trabalhar na terra do Cruzeiro. Daí Jesus disse assim: olha, Ismael, existe o livre-arbítrio, existe a lei de ação e reação, existe também cada um com a sua responsabilidade e também
sobre suas ações e sobre as consequências das suas ações. Você, Ismael, cuida dos fracos e sofredores, dessas almas que precisam. E nós vamos buscar alguém para poder ajudar, vamos buscar ajuda para solucionar a situação. Então, Jesus escolheu na Igreja Católica, né? Imagine, na Igreja Católica da Inquisição, responsável pela Inquisição. Acontece que Jesus nunca deixou chegar no Brasil nenhuma raizinha da Inquisição. E ele escolheu os padres jesuítas porque tinham amor no coração, eram abnegados, realmente eram verdadeiros cristãos. Ele escolheu os jesuítas e enviou para o Brasil. Os jesuítas, vou dizer só alguns, porque são muitos, né? Anchieta e Manuel da Nóbrega, e outros ainda. Esses jesuítas, eles vieram para o Brasil para reorganizar as famílias indígenas que tinham fugido para o interior. E eles fundavam missões bem longe da civilização, no meio da floresta, ultrapassando as fronteiras com a Espanha. Quer dizer, eles fundaram povoados e também expandiram as fronteiras da Nova Terra. Eles evangelizavam os povos, eles também eram professores do ensino regular e também fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, que foi o polo mais importante para a civilização brasileira. Outros missionários que vieram para o Brasil foram os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens bons escolhidos por Ismael para adentrar o interior. Então, eles partiam de São Paulo e Sorocaba. As bandeiras eram expedições, mais de 5.000 homens, famílias negras, de índios, de colonos, né? Quem quisesse participar da bandeira, eram todos livres, né? Não tinha mais escravo em São Paulo. E eles caminhavam para o interior, né? O chefe era o dono das terras, o fazendeiro, e o bandeirante. Eles iam para o interior do Brasil e iam passando e plantando, colhendo, esperavam aquela colheita para poder ir embora. Nos lugares ficavam povoamentos. Então, eles expandiram as terras do Brasil. E também tinham que buscar riquezas minerais, né? E eles realmente encontraram riquezas minerais. Ismael, sempre com o plano espiritual, incentivando os ideais de liberdade. Ele sempre atuava junto aos trabalhadores, a liberdade do Brasil. Então, com a descoberta do ouro, surgiram aquela corrida do ouro, né, pelo ouro, e vinha muita gente diferente, ladrões, assaltantes, tirar a paz das cidades, né, do povo das cidades. Então, muitas cidades ficaram despovoadas porque foram para o ouro, né, para as minas. E foram fundadas também outras cidades pelos mineiros. Esses são os chamados movimentos nativistas. Surgiu, então, uma ânsia de amor à pátria, de amor à terra que eles nasceram. Então, esses movimentos nativistas começaram a surgir em vários lugares no Brasil e demoraram muito tempo para acabar. Quase perto da vida da independência de D. João VI, ainda
estavam acontecendo alguns movimentos. Vou dizer para vocês, só citando alguns. Maranhão, revolta de Beckman, por causa dos escravos índios, contra os jesuítas e o governo. Em Recife e Olinda, Pernambuco, que brigavam, os mascates brigavam pelo comércio exterior, e os emboabas, guerra dos emboabas, na região das Minas, entre paulistas e emboabas estrangeiros. Os estrangeiros ganharam, paulistas voltaram para São Paulo, né? E muitos movimentos aconteceram. Daí acontece a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira aconteceu em Vila Rica, que era a cidade mais próspera da colônia. Muito rica, muito explorada por Portugal, porque ali saiu o ouro e os diamantes. Então, eles massacravam o povo com os impostos e e também com a justiça. Não podia fazer nada, era enforcado. Acontece que começou a surgir aquele sentimento dentro do povo de revolta, né? E alguns estudantes que voltavam dos seus estudos na Europa, se reuniam, que eram poetas, escritores, né? Que tinham sido influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, voltavam para a região das Minas, né? Se organizavam lá, se encontravam nas colinas de Vila Rica e falavam das ideias, tinham sabido também da independência da América, de Thomas Jefferson, e esses estudantes falavam muito na independência, na liberdade, igualdade, fraternidade, abolição da escravidão. E marcaram uma revolta para o dia da derrama. Acontece que o Tiradentes, que era muito inflamado, entusiasta, começou a fazer propaganda da Revolução. E foi cair no ouvido do vice-rei. E o vice-rei, então, mandou prender todo mundo pena de morte, né? Mas eles começaram a chorar, mostrando uma fraqueza humana. Então, Tiradentes ficou penalizado de ver a fraqueza dos seus amigos e tomou todas as penas para si. Então, ele foi enforcado, ele foi esquartejado, como exemplo, né? E antes dele morrer, Ismael já retirava o seu espírito e dizia para ele, né, que ele havia redimido todas as suas penas com a justiça divina e que ele teria para frente, seria mentor, né, da independência do Brasil. Bom, as coisas não se acabam dessa forma, ficou aquele exemplo de liberdade, de igualdade, fraternidade, abolição dos escravos. Bom, os novos rumos para o Brasil. Na Europa acontecia a Revolução Francesa, uma época de terror, não é? A vibração da terra ficou negra. Então, Jesus, através de Ismael, convocou todos os responsáveis celestiais para influenciar todos os trabalhadores, e eles estacionaram próximo à Terra e começaram a espalhar as ideias de bondade, de amor ao próximo, de caridade, de paz, né? Espalharam pelo planeta todo para limpar o ambiente. Os trabalhadores também aqui da Terra também foram influenciados e houve uma influência do plano espiritual sobre o planeta inteiro. E eles influenciaram o Brasil para a emancipação, né, para fazer a sua liberdade. Então, a Revolução Francesa terminou com a morte de Robespierre e o imperador
Napoleão Bonaparte, que também era um missionário de Jesus, só que ele não conseguiu fazer nada, quer dizer, não conseguiu, ele fez alguma coisa, mas a sua queda era iminente. E ele então tomou o governo da França e o desejo dele era conquistar toda a Europa. A Inglaterra sendo aliada com Portugal, né, ele ia invadir Portugal primeiro, disse para o rei e sua família virem embora para o Brasil, para a sua colônia. E ele traz com ele as sementes da emancipação. Porque quando ele chegou no Brasil, ele adorou o Brasil. Que terra maravilhosa, né? E chegou na Bahia, depois chegou no Rio de Janeiro, tomou várias medidas para beneficiar a Inglaterra e o Brasil também, né? Deixando Portugal de lado, e Portugal não estava gostando, e embelezou o Rio de Janeiro, e ficou aqui um bom tempo, e trouxe com ele Dom Pedro I. Acontece que vocês também conhecem a figura do Dom Pedro I e o seu caráter, né? Determinada época, o rei teve que voltar para Portugal porque a mãe dele tinha morrido. Então ele tinha que assumir. E Dom Pedro ficou no Brasil e muito influenciado pelo Tiradentes. Tiradentes estava na sua cola, né? Estava acompanhando todo o tempo Dom Pedro I, até que ele gritou o grito da independência, né? Em 7 de setembro de 1822. Bom, o grito da independência, para a imprensa oficial, não disse nada. Poucas notícias, mas inconscientemente o povo brasileiro assumia a, o progresso através do plano espiritual, a influência do plano espiritual. Bom, feita a independência do Brasil, o mestre convoca os seus trabalhadores e diz: é hora do povo brasileiro encontrar a sua própria evolução espiritual e moral. Passado um tempo, Jesus viu da necessidade de trazer um homem bom, cheio de virtudes, e foi procurar o espírito de Longinus. Longinus tinha sido aquele espírito que tinha perfurado Jesus com a lança na cruz. Mas na hora ele se arrependeu e passou muito tempo em sofrimento. E tinha resgatado já, né? E Jesus então diz a Longinus: eu tenho esses objetivos para a pátria brasileira e você quer colaborar com o futuro da pátria, o progresso da pátria, né? Cumprindo essas missões? Dom Pedro diz: eu já estou pronto, né? E então, Longinus, né, diz, então ele reencarna na figura do filho do Dom Pedro, e que seria o Dom Pedro II. Bom, Dom Pedro II foi o maior imperador republicano e democrático de todos os tempos, né? Porque ele tinha boas ideias, ele era virtuoso, né? Ele era bom, ele era muito bondoso, ele cuidava dos pobres, dos fracos, não é? Do povo, corrigindo as leis despóticas, né, que judiavam do povo. E ele, por ele, já tinha abolido a escravidão há muito tempo. Mas acontece que o governo era dominado pelo partido político dos escravocratas, que eram os donos, barões do café, né, que era o principal produto do Brasil. Então, ele ele cumpriu realmente as missões que ele estava destinado a fazer. Então, ele passou exemplos de caridade e humanidade.
Ele promoveu a paz e o respeito entre as nações vizinhas, com o diálogo. Ele ensinou a dialogar antes de entrar em guerra. E aboliu a escravidão em 13 de maio de 1888, através da sua filha, Princesa Isabel. Bom, quando a Princesa Isabel fez a abolição da escravidão, ele já sabia, né? Era o fim do império. Os capítulos finais, então, ele vai tratar sobre a proclamação da República e volta da família real para Portugal, porque já existia o Partido Republicano. Quando acabou a escravidão, enfraqueceu o Partido Escravocrata e o Partido Republicano tomou o poder através de Marechal Deodoro da Fonseca. Mas ele era muito amigo de Dom Pedro. Então, a proclamação, a República, se fez sem derramamento de sangue. Era o que Dom Pedro pedia para Jesus. E aconteceu. E a família real volta para Portugal e Dom Pedro não exigiu nada do Brasil. Ele não levou nada, só um saquinho de terra que ele queria fazer seu travesseiro na hora da morte. Bom, então a República se inicia e tem vários acontecimentos, né? Eu não vou dizer todos. Agora eu vou falar um pouco do Espiritismo, né? Na Europa acontecia Allan Kardec com a codificação do Evangelho de Jesus, que era o consolador prometido por Jesus quando da sua ressurreição. No Brasil, ele chamou Bezerra de Menezes, o espírito de Bezerra de Menezes, para cuidar do espiritismo no Brasil. Esse espiritismo deveria ser reorganizado, deveria ser defendido e deveria ser explicado. No Brasil existia o espiritismo através dos centros espíritas espalhados por todo o Brasil, com seus médiuns, né? Muito simples, água fluida, água magnetizada, passes, sessões de desobsessão e cura. Então já existia isso no Brasil. Era muito simples e muito bom. E surgiram também grandes médiuns, né? Os médiuns foram reorganizados pela Federação Espírita Brasileira, que ele também construiu, né? Instituiu. Agora, na Europa, o espiritismo era feito através de cientificismo, de observação e experimentação. Era diferente do espiritismo no Brasil, que era mais povo. Bom, ele também criou a Casa de Ismael, que seus trabalhadores, né? E essa Casa de Ismael consolidava a doutrina de Jesus através dos projetos de Ismael. Daí ele vai falar também sobre a contribuição dos imigrantes, vários povos estrangeiros que vieram para o Brasil, foram acolhidos com amor e consideração para a formação da alma coletiva da civilização brasileira. Vários povos vieram com seus costumes, suas tradições, sua cultura, religião e se integraram perfeitamente ao povo brasileiro e colaboraram na formação da alma coletiva do povo brasileiro. A conclusão: o Brasil continua sendo a pátria do Evangelho? Sim. O Brasil é o maior país espírita, evangélico, e todas as religiões aqui, as diferentes, vivem em plena harmonia. E não há guerras de religião aqui.
e nem preconceito. Agora, qual a visão que temos do Brasil? Não vou nem perguntar, né? Nós temos que ter fé e esperança. Temos que ter fé e esperança. E trazer Jesus para dentro de casa. Porque Jesus nasceu numa manjedoura. E daí começou a sua vida. Nós temos a nossa manjedoura, que é a nossa casa, nossas esposas, nossos filhos, maridos, netos, né? Parentes. Essa é a manjedoura, é o ninho nosso. Então, o que devemos fazer? Colocar o evangelho na nossa manjedoura, né? Espalhar o estudo do evangelho, ensinar para as crianças, principalmente, porque elas são o futuro da terra do cruzeiro, a pátria do evangelho, e fazer evangelho dentro de casa. Então, assim nós teremos encontrado o reino de Deus dentro de nós. Agora, o Brasil é muito rico, o povo é muito bom, acolhedor, sensível e fraterno, e com a proteção do Mestre, saberá encontrar seus caminhos para a libertação e regeneração, juntamente com outros povos do planeta. A transformação interior de cada um de nós é que fará do Brasil o coração do mundo e pátria do Evangelho. Depende de cada um de nós. Sempre dependeu. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, e vamos fazer uma pequena oração, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai por termos estado aqui, aos mentores que nos auxiliaram e pelas nossas vidas. Que assim seja.